Olá, tudo bom? Vamos estudar agora o Teorema de Tales, um dos teoremas mais famosos da matemática. Mas antes, se não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Espero que aproveite. Vamos lá? Teorema de Tales. Tales de Mileto foi um importante filósofo, astrônomo e matemático grego que viveu antes de Cristo. Conta-se que em uma de suas viagens ao Egito foi abordado por escribas egípcios para que, em nome do faraó, calculasse a altura da pirâmide de Quéops, construída há 2.550 anos antes de Cristo. Para medir a altura da pirâmide de Quéops, Tales fincou verticalmente um bastão de altura conhecida na areia e concluiu que, no momento que a sombra do bastão era igual ao comprimento do bastão, a altura da pirâmide era igual ao comprimento da sombra da pirâmide, mas metade do comprimento da base. Para essa conclusão, Tales tomou como ponto de partida os raios solares, pois sabia que a incidência sobre a Terra era de forma inclinada e paralela. E dessa forma, usando os conhecimentos de razão e proporção, concluiu que havia proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos, certo? Então, Tales usou desses conhecimentos que ele tinha na época e conseguiu calcular a altura da pirâmide. Então, o cálculo feito por Tales para medir a altura da pirâmide leva em consideração a proporcionalidade entre as medidas, que é a base do Teorema de Tales, um dos teoremas mais famosos da matemática. Para entender o Teorema de Tales, agora nós vamos considerar a figura a seguir. Nós temos aqui as retas R, S, T, certo? E as retas A e B. As retas R, S e T são retas paralelas, tá certo? As retas paralelas, nesse caso aqui, nós vamos ter um feixe de retas paralelas. Quando temos duas ou mais retas no plano paralela, nós temos um feixe de retas paralelas, que podemos representar assim: R é paralela a S, que é paralela a T. Então, as retas aqui são paralelas duas a duas, certo? As retas A e B, elas intersectam as retas paralelas, e elas são chamadas de retas transversais, certo? As retas transversais, que estão em amarelo, né, intersectam as retas paralelas, formando pontos e segmentos correspondentes, certo? Então, os pontos A e D, B e E, C e F são denominados pontos correspondentes. Então, os pontos A e D eles são correspondentes porque pertencem à mesma reta. Da mesma forma que os pontos B e E, C e F, que pertencem respectivamente às retas S e T. O segmento AB é correspondente ao segmento DE, pois as transversais elas intersectam as retas R e S. O segmento BC ele é correspondente ao segmento EF, pois as transversais elas intersectam as retas S e T. E o segmento AC ele é correspondente ao segmento DF, pois as retas transversais elas intersectam as retas R e T. Então vamos estar utilizando a noção de correspondência entre os segmentos para a aplicação do Teorema de Tales. E aqui nós temos o Teorema de Tales, que diz o seguinte: um feixe de retas paralelas determina, em duas transversais, segmentos de retas ordenadamente proporcionais entre si. Isso significa dizer o seguinte, que a gente pode fazer a razão entre o segmento AB e BC, por exemplo. AB está para BC. Assim como DE está para EF. Então, AB ele corresponde a DE e BC corresponde a F. Vamos fazer uma outra proporção. Vamos pegar o segmento AC, a razão entre o segmento AC e o segmento AB.
AC está para AB, assim como DF está para DE. DE, certo? Vamos fazer uma outra proporção. BC está para AC, ou seja, BC está para AC, né? Assim como EF está para DF. Então, devemos seguir essa ordem, né, dos segmentos. Também podemos fazer proporção entre os segmentos correspondentes, certo? As razões entre os segmentos correspondentes. Então, se a gente fizer AB está para DE, é igual a BC, seguindo a ordem aqui, né? Pegamos os segmentos que estão na reta A, né? E fazemos a razão com os segmentos que estão na reta B, seguindo a ordem. Então, AB está para DE, assim como BC está para EF, que também é válido para o teorema de Tales. Tá certo, gente? Vamos ver uma aplicação. Um exemplo para uma aplicação do teorema de Tales. Exemplo 1. Na ilustração ao lado, as avenidas das Rosas, das Margaridas e dos Lírios são paralelas. As ruas dos Pinheiros e dos Eucaliptos são transversais a essas avenidas. Determinar a distância entre Marcos e Débora. Então, nós temos aqui Marcos, a primeira pessoa, e Débora, a segunda pessoa, certo? E as avenidas, elas são paralelas, certo? E as transversais são as ruas dos Pinheiros e dos Eucaliptos. Para calcular a distância entre Marcos e Débora, nós vamos usar essas medidas aqui. Digamos que aqui é a largura de um quarteirão, que é 200 metros, aqui 400 metros de outro, e do outro aqui 415 metros. Então vamos ver o nosso modelo matemático. Então nós temos aqui as retas R, S e T, né, que são representando as avenidas, e as retas A e B, né, são as transversais, que representam as ruas, tá certo? Então, vamos aplicar o teorema de Tales, vamos fazer as razões aqui. A razão entre 200 e 400, ou seja, 200 está para 400, assim como x está para 415. Então, 200 corresponde a x, 400 corresponde a 415. Fazendo a multiplicação cruzada, né, a propriedade fundamental da proporção, então vai ficar 400 vezes x, 400x, e 200 vezes 415, dá 83.000. Então, 400x é igual a 83.000. Fazendo a operação inversa, passando o 400 para o segundo membro, nós vamos ter 83.000 dividido por 400. Simplificando aqui, né, cortando esses zeros, nós vamos ter 830 dividido por 4. Então, 830 dividido por 4 vai dar 207,5. 207,5 é a distância em metro de Marcos a Débora, tá certo? Então, nós temos aqui a representação, né, das retas paralelas e das transversais, onde nós calculamos a medida, né, a distância entre Marcos e Débora, tá certo? Vejamos mais outro exemplo. Exemplo 2. Na figura, os segmentos AD, EF e BC são paralelos 2 a 2. AB é igual a 30 metros, AE é igual a 10 metros e DF é igual a 12 metros. A medida dos segmentos CF é em metros, então vamos calcular agora o segmento CF.
Então, vamos distribuir as nossas medidas aqui. Então, a gente tem aqui AB mede 30, AE mede 10, DF é igual a 12 metros e CF a gente está representando por X a medida aqui, tá certo? Então, CF corresponde a BE. Então, a gente pode fazer uma continha simples, né, para calcular o valor de BE. Então, se AB é igual a 30, AE é 10, então 30 menos 10 vai ser a medida do segmento BE, que é 20. Então, vamos colocar aqui 20 metros, tá certo? O segmento BE é 20 metros. E aí a gente vai aplicar o teorema de Tales, tá certo? Vamos colocar aqui a razão entre 10 está para 20, assim como, ou seja, 10 corresponde a 12, 20 corresponde a x, então 12 está para x. Então, fazendo a multiplicação cruzada, né, vamos ter 10 vezes x, 20 vezes 12. 10 vezes x dá 10x. 20 vezes 12 é igual a 240. Então, fazendo a operação inversa, passando 10 dividindo, vai ficar x é igual a 240 dividido por 10. Então, 240 dividido por 10, 24. Então, 24 metros é a medida do segmento CF. Então, a resposta é letra B. Tranquilo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até ao próximo vídeo.